Pessoal, hoje mais um episódio aqui do podcast Cabe Processo. Hoje eu, Thiago Santana, aqui como mediador da bancada, na companhia de meu irmão, literalmente, Matheus Moura. Peguei muitos conselhos com ele, porque eu soube que o último episódio foi um sucesso absoluto aqui no YouTube. Tá de brincadeira, né? Antes de mais nada, curtam aí, sigam a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, se inscrevam. Instagram, TikTok é muito importante pra gente. Matheus, direto ao ponto, o que é que a gente vai falar hoje? Meu querido, hoje assunto importante, direito de saúde, negativa de procedimento de cirurgia, e hoje a gente tá com o homem da matéria, Dr. Marcelo Mota, o grande ninja. Depois a gente vai tratar. Shinobi. A gente vai tratar do que é esse ninja também aí. Meu querido Marcelão, e aí já aproveita aqui para fazer a primeira pergunta. Qual é a grande diferença, meu querido, de negativa de procedimento e negativa de cirurgia? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, é um prazer, uma satisfação estar fazendo parte aqui do podcast, estar concluindo mais um episódio com vocês, estar passando ensinamentos, tentar descomplicar o direito através desse podcast, desse trabalho que está sendo feito, e tentar trazer para as pessoas que não são conhecedoras técnicas do direito, matéria sobre o direito da saúde. Eu sou Marcelo Pedreira, sou especialista no direito médico e da saúde, e hoje eu estou aqui para poder falar de procedimento e de cirurgia, né? Trazer Você um pouco, é o cara para fazer isso aqui. trazer um pouco da diferença desses dois temas, né? Muita gente se pergunta, poxa, doutor, negou procedimento ou negou a cirurgia? Ou negou procedimento cirúrgico, né? Na verdade, eu acho que procedimento é uma palavra muito ampla, é muito... abarca uma gama de serviços, né? Então, se a gente vai para um serviço médico, a gente precisa tomar um ponto, a gente precisa se submeter a um bloqueio através de analgésico, né, na coluna ou em outro músculo que esteja nos causando dor. Aquilo é um procedimento médico, é um procedimento clínico, abarca uma gama de serviços médicos ali. E não necessariamente aquela cirurgia que a gente vai se submeter num grande mais específico, procedimento. né? Exato. Na verdade, a cirurgia ela está dentro do procedimento médico. Então, as pessoas precisam começar a compreender que existe, sim, a diferença de que um está dentro do outro e que, na maioria das negativas de procedimentos que abarcam essa gama de serviços, as negativas por parte do plano, elas podem variar desde negativa por achar que não está dentro do rol da ANS, ou por não ter uma cobertura contratual, ou porque a carência, né, se deu e não está dentro do período, então você não pode fazer. Então, a negativa da cirurgia ela é algo mais específico, onde o plano ele vai considerar os valores que estão sendo trazidos ali, especificamente para aquele ato, com base naquele médico, e ele vai dar justificativas distintas daquela de negar procedimentos de maneira geral, né? Você pode estar indo para poder fazer uma sessão de psicoterapia, né? Não é médico que você está fazendo com um terapeuta, e aquela justificativa ali vai ser uma diferente da cirurgia, né? Então, mas no psiquiatra, você está tendo um tratamento, você está se submetendo a algum tipo de procedimento na clínica de um psiquiatra, por exemplo, ele vai ter ali uma negativa diferente da cirurgia. Ele vai ter outro argumento para dizer para você que você, como consumidor, não pode usufruir do seu contrato, do seu plano, e que você vai ter que ficar sem sua cura, entendeu? Então, trocando em miúdos, o procedimento é algo que abarca a tudo da área médica, em termos de procedimentos médicos, né? Não necessariamente a cirurgia. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi, certo? O procedimento seria o gênero lá, né? E a cirurgia está contida nesse procedimento. Você tem procedimento cirúrgico e outros tipos de procedimentos. Sim. A gente vai falar hoje, então, sobre cirurgia especificamente, é isso? Perfeito, exatamente. Pronto. Então, uma dúvida que me surgiu enquanto você explicava. Dentro da cirurgia, há diferenças de tipos de cirurgia? Exemplo, eu estava jogando bola e tive uma fratura exposta, preciso de uma cirurgia naquele momento. Pra mim, na minha cabeça, como leigo, é diferente de uma cirurgia que eu vou ao médico, ele vê que eu tenho um problema aqui na vesícula, que eu preciso de uma cirurgia, e ele vai me dar, né, vai me prescrever essa cirurgia. Pra mim, uma coisa é diferente da outra. Uma é emergencial e a outra nem tanto assim. Tem diferença? Sim. É isso mesmo? Ou eu tô... É isso. Existe sim a diferença, né? Quando a gente fala de cirurgia, a gente fala de algo que é mais corriqueiro, me parece, acho que na vida médica, porque a cirurgia é algo que realmente vai fazer com que você
vá diretamente ao problema e tente resolver aquilo dando a solução, ou você vai ser salvo naquele procedimento cirúrgico. E a cirurgia, ele tem acredito eu, né, que ele tem um peso maior nesse mundo médico, nesse mundo do direito da saúde, porque é o procedimento que vai definir pra gente algo que pode ser um divisor de águas. Se é uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de coluna, ela vai fazer algo que pode tirar uma hérnia e fazer ela andar novamente, né? Existem situações de médicos, né, que eu já atuei ao lado deles em questões tanto médicas como em questões também de suas clínicas, onde teve um paciente que foi relatado que chegou com hérnia e teve que se aguardar na sala de espera de cócoras, porque ele não estava conseguindo sentar. É uma situação que a cirurgia é algo extremamente importante, extremamente relevante para o caso dele. Mas pode também ser em uma outra circunstância, uma cirurgia que não tem tanta pressa. Então, antes de entrar na pressa e na urgência, eu vou trazer para vocês aqui uma situação aqui para a gente poder refletir. Primeira questão é que a negativa de cirurgia, ela é algo que fica na mão do plano de saúde, né? Se você faz parte do plano de saúde, se você tem saúde suplementar nos planos privados, né? Falando de saúde privada, em questão desses seguros, você vai ter, do outro lado, uma empresa que vai, de certo modo, jogar contra você. É uma empresa que, dependendo, ele pode ser sua parceira ou não. Mas, para isso, ele vai ter critérios internos, ele vai ter situações que ele vai determinar se aquela cirurgia deve ou não acontecer. Então, quando eu falo nisso de minha fala sobre cirurgia, de que é algo relevante de peso, é porque, para muita gente, é o que vai resolver. De repente, a sua cirurgia ela vai estar nas mãos do plano para decidir, porque é o plano que vai dizer sim ou não se você vai se submeter naquilo. Né? Ele vai levar ao conhecimento de uma junta médica, que é uma junta de profissionais envolvidos com o plano de saúde, que são médicos, e que vão pegar aquele caso ali naquele momento para avaliar se ele deve ser submetido ou não àquele procedimento. Vai depender do critério da junta médica. Então, quando você me pergunta, Marcelo, fala de 2 tipos de cirurgia, de urgência e não urgência. Como é que é isso no dia a dia? Isso é uma coisa muito preocupante que engarguela os consumidores. Porque uma coisa é você jogar a bola, fraturar o pé, tem urgência, tem que ir logo, fratura exposta, lascou a pele, tá dando ruim, pode ter hemorragia, é urgente, tem que ir logo. Se você chegar numa clínica, chegar no hospital, tendo em vista que a clínica não pode controlar uma situação tão, né, relevante, vai para o hospital, chega lá no hospital, olha, precisa assinar papel, o plano negou. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Do ato do procedimento ser altamente custoso, muito dispendioso, né? O valor de se internar, de se submeter a uma sala de cirurgia, os equipamentos, tudo. E aí, de repente, o plano vai dizer para você se você vai ou não ali, né? Então, nesses casos, Marcelo, de cirurgia de emergência, né? Digamos assim, fraturou o pé, tava jogando bola, fraturou o pé, precisou ir diretamente para o hospital para fazer a cirurgia. Chega lá no hospital, o plano não autoriza o quarto, não autoriza nada. Como você, sendo advogado especializado na área, como é que atua nesses casos? O paciente ele vai pagar aquilo ali para depois solicitar um reembolso? Você vai pedir uma liminar na hora ali? Como é que funciona para poder garantir que aquela cirurgia seja, no caso, custeada pelo plano de saúde? O primeiro ponto é, ao chegar e ter a negativa, ter em mente que se a situação é de urgência e emergência, ele precisa ser extremamente atendido. Tem que ser acolhido no momento mais urgente possível. Pelo plano de saúde. Pelo hospital, submetido às regras do plano de saúde. Sim. Ali ele vai assinar um termo que pode ele ser responsável pelas despesas que o hospital cobre, do mesmo passo que essas despesas, obviamente, teriam que ser custeadas pelo plano. Sim. Nesse caso aí, ele pode pedir força policial para entrar no hospital, se ele for barrado e não tiver um leito para ele ser internado, sobre essa negativa em relação ao hospital. Em relação à cirurgia, ele pode ter que se submeter a um termo de adesão, que é um termo que ele vai aderir às regras sem discutir nada, para que ele tenha logo essa vida salva, e ele vai ter esse custo que vai poder ser custeado pelo plano, ou vai desembocar nas contas. No caso, primeiramente, tem que acolher o paciente, depois que se gera essa nota, que aí vai ver de quem é a responsabilidade, se o plano vai cobrir ou se é o próprio paciente. Perfeito, né? É um momento muito difícil de que em minutos várias decisões têm que ser tomadas. E essa decisão é muito crucial, de que entrei no hospital,
se eu tive ou não leito, força policial para poder me ajudar a adentrar em caso de urgência de morte, tendo em vista que a Constituição Federal nos dá o direito à garantia de saúde e a missão de socorro dos médicos também vão implicar em penalidades. Então, achou uma força policial na rua, não conseguiu entrar no hospital, pede para que ele adentre com você. Segundo ponto, chegou lá, tem que assinar o termo, porque o plano não cobriu, ele vai, antes de entrar em contato com o plano para saber se o plano autorizou, ele quer que você se responsabilize. O ato é urgente, não tem o que fazer. Se a regra é para se submeter àquilo, você vai ter que se submeter para depois você questionar. Você não vai poder, na hora ali, discutir se a pessoa tiver morte, né? É urgente. E aí ele vai se submeter. Só que isso desemboca exatamente onde eu estou discutindo aqui na outra pergunta, onde... Quem é que vai ter essa responsabilidade? A cirurgia é urgente, se for de uma estética que você pode agendar ela, tudo bem. Existem várias circunstâncias e um lapso de tempo para que você chegue naquele procedimento. Mas se ele é urgente, tem que ser resolvido naquele momento. E o plano submeter ao crivo dele para poder determinar se você deve ou não ser acolhido dentro do hospital, custear seu procedimento quando sua cobertura está toda paga, toda quitada, é absurdo. É muito absurdo. E a junta médica, que eu pontuei no início, é um grupo de médicos do plano para avaliar o caso e determinar sim ou não se deve não ser submetido. Lembrando que esses profissionais, eles não estão tendo conhecimento do paciente. Que se for um paciente acompanhado, ele já tem um médico. Se é um paciente que sofreu um acidente naquele momento, ele não sabe a circunstância, porque eles não atuaram diretamente com ele. É uma triagem que vai ser feita para que passe essas informações para o plano. Então você tem toda... uma logística interna que pode impedir a urgência e a emergência de acontecer frente a cirurgias que a gente pode optar por um lapso de tempo maior, que a gente possa agendar esse procedimento, que são aquelas que a gente pode... esqueci o nome. Eletiva? As eletivas, perfeito. Essas a gente tem um tempo para poder escolher e não tem tanta urgência de ser feita. Então, são procedimentos de caráter distintos, mas que ambos podem se submeter à negativa. Nesses casos, você que atua na área, você vê mais negativa em cirurgias de emergência ou cirurgias eletivas? Porque, assim, as eletivas, a gente entende que o plano... ele pode trazer diversas justificativas para poder querer negar, né? A de emergência, eu acho que é muito emergencial aquilo ali, precisa ser feito na hora. Se nega mais qual? As eletivas ou emergencial ou não tem esse critério de negativo? Olha, Matheus, com base na minha experiência, eu vejo que é um pouco de cada, né? A gente tem negativa de todas as áreas médicas e quando a gente fala dessas eletivas e da cirurgia de emergência, ambos são negados. Eu recebo também ligação de madrugada de pacientes que não estão conseguindo internamento ou conseguiram internamento e não conseguiram procedimento por causa de negativa de plano. Então, de noite, a gente tem que trabalhar no plantão judicial para poder viabilizar essas ações e aí, de manhã, ele fazer a cirurgia, certo? E em questão das eletivas, você tem um tempo para poder escolher o médico, escolher o local, você agenda, você programa, existe um lapso de tempo do plano poder autorizar. Só que mesmo assim, o plano nega. Juntamente com a junta médica, quando pega um relatório médico e quando pega o orçamento médico, batem questões de que apontam que estão fora do rol da ANS, apontam de que aquele procedimento talvez seja desnecessário. Às vezes até a própria junta médica, junto com o plano, decide de que aquele procedimento que o seu médico escolheu com você a dedo para ser feito com base em um tempo, ele é negado. Quer dizer, eles não tiveram, por mais que tenham acesso a seu prontuário e documentos e informações, eles não estão acompanhando o paciente de perto. Eles não estão vendo pacientes de perto. E mesmo que um procedimento que seja eletivo e que possa ser que seja até estético, mas também pode ser uma estética envolvida com necessidade de você fazer aquilo que vai refletir em uma outra situação de saúde. Se tiver as mulheres que têm os seios, podem ter os seios grandes, que precisam fazer redução, que estão sofrendo de problema de coluna, elas vão passar por isso. Vão dizer que é uma cirurgia de estética, quando na verdade é necessária. Achei importantíssimo, né? Saber como é que funciona aí os meandros, os porões aí, né? Das negativas e como é que é essa avaliação. Mas eu tô aqui pensando mais na questão do paciente, a questão prática do paciente, certo? Eu cheguei no hospital, certo? Tenho o meu plano de saúde, tá tudo certinho, tudo quitado, tudo, né? Cheguei no hospital, não estou no período de carência, estou com, né? Cheguei com a cirurgia, vou falar de emergência. Preciso fazer uma cirurgia, não sei, do dedo. Tive que fazer uma cirurgia aqui no meu dedo, que inclusive eu precisei mesmo fazer. Preciso colocar aqui uma placa. Cheguei lá com o dedo torto,
me negam a cirurgia. Eu pego o telefone, ligo para o Ninja. É o Ninja. É o Ninja, ligo pro Ninja, ligo pro doutor Marcelo Mota e falo, doutor, negaram. O que é que eu preciso fazer? Eu sou leigo. Cheguei, não sei o que é que eu preciso de documentação, não sei o que é que eu faço. Ligo pro senhor e faço o quê? Olha, a primeira coisa que você vai fazer é se resguardar, obviamente, de toda a documentação que você possui para esse procedimento. Se você vai se submeter a uma cirurgia, a um outro procedimento, a clínica ou o hospital, ele vai recepcionar sua documentação para lhe direcionar, né, ao profissional correto, ao local correto, né? E ali você vai ter toda uma direção. Então, na negativa, a gente vai ter dois caráteres aí de situações para analisar. O caráter de urgência e um caráter de não urgência. No caráter de urgência, é ligar imediatamente para o advogado para poder ele entrar com a ação, se for o caso de um plantão judicial, para que ele seja operado o mais rápido possível. E, obviamente, que para a gente trabalhar, documentação é de suma importância. Então, ter os relatórios médicos, se tiver seus exames, seus atendimentos, as suas marcações perante os aplicativos, as cartas, os comprovantes de pagamento do seu plano de saúde, a carteirinha do plano, toda essa documentação se faz necessária para que a gente possa viabilizar uma ação urgente. E aí vai ser tentado um liminar, né? Vai ser dado uma liminar. E aí essa liminar ela vai ter um tempo, né, entre o cliente entrar em contato com o advogado promover a ação, fazer a ação e o oficial ter a decisão, o oficial cumprir e depois o plano ter que aceitar e acolher o que foi determinado. Mas ressaltando que se for de madrugada, tudo isso acontece nessa madrugada. Essa história toda acontece nessa madrugada. Sim, perfeito. É bom esclarecer, né? E o que não for de madrugada, não for de urgência, se você for negado, se não for de caráter de saúde, né, de morte, emergencial total, você vai poder voltar depois. Mas aí vai ter tempo de poder promover uma ação com a liminar, entrar em contato com a Agência Nacional de Saúde para reportar também o que o plano vem fazendo de abusividade. E me diga outra coisa. E se o paciente... Eu cheguei lá mais uma vez para fazer minha cirurgia do dedo. Só que é urgente, eu não tive a cabeça para ligar para o doutor e resolvi pagar. Falei, ó, eu tenho que fazer mesmo. Ou então foi meu filho, né, ou minha mãe. Resolvi pagar. Eu posso pedir o reembolso disso ao plano de saúde? Pode sim. Obviamente que tem contratos e contratos que vão prever não a possibilidade do reembolso. Certo. Só que a gente, no nosso tema, a gente está falando de negativa, a gente não está falando de algo que não tem cobertura contratual. Não, na negativa. Exatamente. Cheguei lá e negou. É só para poder o ouvinte ele saber distinguir, né? Uma coisa que é situação contratual e uma coisa que é fruto de uma negativa abusiva, né? Negativa abusiva Então, mesmo. a negativa abusiva, não vou lhe reembolsar porque eu lhe neguei o procedimento e você quis pagar. Seja em caráter de urgência ou não, de necessidade, com o relatório médico e com toda essa documentação, a gente pode sim pleitear isso judicialmente e poder reaver todo o valor que foi despendido. Mas lembrar de que, para isso acontecer, a gente tem que ter toda a documentação, tem que ter justificativa plausível, porque o processo judicial ele não é brincadeira, o processo do plano internamente é algo muito sério, eles envolvem vários usuários, a gente não está aqui, né, para atrapalhar o lado de ninguém, a gente quer fazer algo que esteja organizado e com direito ali claro de que houve abusividade. Não adianta o paciente estar sem pagar o plano há meses, o plano está cancelado e ele querer um reembolso. Perfeito. Eu falo no caso tá tudo certinho, chegou lá uma negativa abusiva. Me tira uma dúvida, Marcelão. O que é que o paciente precisa? No caso, vai chegar no seu escritório, digamos que ele tem uma cirurgia eletiva para fazer, de marcação. Digamos que seja uma mamoplastia. Uma paciente chegou precisando reduzir as mamas e aí o plano negou, digamos que negou. O que é que ele precisa levar para o seu escritório? Tipo, um relatório médico detalhado, o médico precisa detalhar de fato o que é que precisa ser feito, precisa informar ali naquele relatório que a cirurgia não é estética, é uma questão de saúde mesmo. O que é que o paciente precisa levar para o escritório para poder pleitear, né, que o plano, uma obrigação de fazer, no caso, que o plano obrigue-se a fazer a cirurgia? O que é que ele precisa ter em mãos quando ele chega no seu escritório? Olha, o paciente ele vai ter que ter em mãos o relatório médico, ele vai ter que ter, se ele tiver um histórico, né, da situação relatado por um profissional por outros, através de relatórios ou cópias de prontuário que ele tenha porventura fornecido, as guias de medicamentos que porventura ela tenha tomado, as guias de exames,
tudo aquilo que abarca a vida daquela patologia, junto com o paciente, ele tem que não ser apresentado. Até porque, para poder embasar uma ação, a gente tem que ter toda a fundamentação e o histórico desse paciente. Não é mostrar que a negativa é uma mera negativa, é mostrar que a negativa, na verdade, é infundada, não é porque é uma mera cirurgia de estética, é muito mais profundo, né? A cirurgia, na verdade, vai afetar a vida diária de uma mulher, a vida de uma mãe, a vida do dia a dia, que pode estar ali com suas costas sendo prejudicadas, joelho e outras questões de saúde. Então, essa documentação, ela se faz necessária para mostrar ao juiz o caráter de urgência do procedimento, seja para o plano estar ciente, se ele não teve da documentação, se porventura o hospital não lhe apresentou, ou no momento de sua defesa, ele ter lá toda a documentação e o histórico daquele paciente, ratificando, provando mais uma vez de que o pedido foi feito com base na necessidade de saúde, com base na necessidade de ter uma qualidade de vida melhor, e que infelizmente foi negado de uma maneira abrupta, sem justificativa, como na maioria das vezes, ou com justificativas infundadas. Justificativas que não fazem sentido com uma pessoa que está com o seu plano apto, está bem contratado, está pago corretamente e que infelizmente vai ter sua vida não modificada, não vai ter mais qualidade de vida porque o próprio plano está negando aquilo. Lembrando que a Constituição Federal garante o direito à saúde e mesmo que seja em saúde suplementar, o plano também ele descumpre o direito da saúde, porque ele está prestando a saúde mediante uma relação de consumo, mediante pagamento. Mas não quer dizer que ele vai te negar. Que ele pode negar. A negativa dele é ofensiva e fere a Constituição, fere o direito do paciente de ter sua melhora, de ter sua cura, entendeu? Eu vou voltar aqui para minha cirurgia do meu dedo. Mas você tá encucado com esse dedo. Essa cirurgia foi feita de forma correta? Porque se não foi, você foi. É o melhor que foi. Ligar pro Ninja. Eu quero saber o seguinte. Beleza, negaram, né? Liguei pro Ninja, o Dr. Marcelo Mota entrou com o meu processo. E aí, eu ganho alguma coisa? Porque assim, todo mundo quer saber se tem um dano moral, se tem um negocinho aí pra... Porque, quer queira, quer não, há um prejuízo moral, há toda a preocupação. Como é que funciona? Tem alguma indenização pecuniária? Sim, ó, o primeiro ponto que a gente tem que ter noção é de que a importância de pecuniária, para quem não sabe, é em dinheiro. É muito importante a gente ter em mente de que pleitear judicialmente, né, fazer o questionamento judicial para combater as negativas de plano são extremamente importantes, principalmente quando são pedidos fundados em relatórios médicos, de urgência, de emergência, de situações necessárias de procedimentos. Porque a gente começa a bater de frente com as grandes operadoras que nos negam direitos que não fazem menor sentido frente aos seus contratos abusivos. Eles têm que ter em mente de que o paciente tem uma necessidade de uma cobertura de saúde e que não é meramente uma coisa comercial, meramente uma coisa empresarial. E que a negativa dessa de fato gera um abalo, né? Gera um abalo, pode gerar uma morte, pode gerar a destruição de uma família. Na verdade, o bem pleiteado aqui, eu acho que o bem jurídico, liberdade e saúde são na pirâmide. É o supremo, né? É o topo de tudo. Sem vida não tem nada. Sim. Então o judiciário ele faz um papel importante de poder mediar as abusividades que os planos de saúde vêm cometendo, seja na cobrança de suas mensalidades ou nas suas negativas infundadas para cirurgias. Tem pacientes que chegam no meu escritório pedindo para fazer exame de sangue, meu amigo. Eu entro com liminar para viabilizar exame de sangue de plano de saúde que é pago de forma caríssima, o que é um absurdo. O exame de sangue se faz necessário para a investigação de uma patologia, de um problema, do controle dos seus exames, do check-up anual, seja uma pessoa idosa ou não. Eles não querem saber. Ou seja, o consumidor ali é meramente mais um número. Então, quando a gente fala de justiça, de pleitear injustiça, sim, a justiça ela não só vai conseguir ponderar as abusividades, concedendo a possibilidade do plano custear integralmente aquele procedimento negado, como também ele prevê como consequência dessa situação toda o abalo moral, porque os pacientes passam, que é justamente o paciente tá com plano pago, tá com tudo, chegou para fazer um procedimento, ou então agendou com tanto tempo e na hora tem um procedimento negado. Então aquilo ali o juiz pondera para dar uma indenização por danos morais, que vai variar de acordo com o valor da causa, com o valor do objeto, os danos que foram comprovados ali, todo o abalo que foi sofrido,
Tudo vai ser apurado no processo. Então é por isso que é importante o paciente guardar a documentação. Porque é o chat que ele entra em contato e não consegue resposta, é as operadoras com seus prepostos que não dão informação qualificada, uma informação clara, sempre informações complicadas, confusões entre as relações entre hospitais, clínicas e planos de saúde que acabam desembocando no judiciário porque é o consumidor que paga essa conta no final. Acaba desaguando nele os problemas internos empresariais. Então, entendeu? Eu ganharia um dinheirinho, né? Se o negativo... Muito possível. Uma abusividade, negou minha cirurgia do dedo aqui, tive que acionar. Agora, Marcelo, me tira uma dúvida. Aí já é uma questão até processual, né? Processual, digo assim, vamos lá, entrou com o processo. Conseguiu eliminar. Os planos de saúde estão cumprindo mesmo com o processo, porque a gente está vendo nos noticiários, inclusive eu também já passei por isso, de situações que o juiz dá a liminar, e mesmo com a liminar lá concedida, o plano ele ainda incorre em descumprimento. Como é que se faz nesses casos? Consegue ter uma multa no processo? Consegue pedir? Eu já vi gente até pedir prisão, mas eu quero que você... Exatamente. As medidas liminares, normalmente elas são cumpridas, porque os planos eles têm receio de sofrerem bloqueios de suas contas frutos das multas, ou que seus gerentes sofram prisões, que a gente também pede a prisão civil. Do próprio gerente do... Exato. A gente pede que prepostos da empresa sejam condenados, aqueles responsáveis, e sejam presos como uma forma de coação máxima pelo descumprimento de uma medida liminar que prevê ali uma cirurgia extremamente necessária, ou descumprimento abusivo, desrespeito ao poder judiciário. Então, assim, por mais que a gente veja muitos lamentos dos planos de saúde na mídia, lamentando que não tem dinheiro, que não tem isso, que não tem aquilo, isso é uma falácia, isso não é verdade, isso é mentira. Na verdade, eles têm sim condições, têm sim estruturas e buscam sim cumprir as liminares quando aquilo já são decididas em decisões preliminares, decisões iniciais. Mas sim, pode existir sim um descumprimento, mas mesmo tendo descumprimento, a justiça prevê possibilidades de obrigar o plano a isso, né? Seja com multa, com prisão, perfeito, ou até mesmo com a necessidade do paciente ser submetido e ter que assumir esse ônus e questionar no próprio processo. Isso é uma questão de vida ou morte e a vida tem em primeiro lugar. Só para ficar claro, o paciente teve a negativa do plano. Como é que ele deve agir? Recebeu a negativa, o que é que ele deve fazer? Primeira coisa, com a negativa, se não é uma cirurgia de urgência, se é uma cirurgia que estava programada, ele teve a negativa, ele tem que entrar em contato com o poder, entrar em contato com os advogados, para que os advogados possam atuar a seu favor, em seu direito, pleiteando na justiça. Porque eu entendo que administrativamente os planos não cumprem os pedidos dos pacientes. Não tem nenhuma possibilidade de negar, ele ligar para o plano, tentar resolver. Olha, Matheus, na minha experiência eu tenho 10 anos trabalhando com isso, certo? E eu nunca vi nada ser resolvido administrativamente porque o plano acolheu um pedido do paciente. A gente sabe que as diretrizes empresariais de um plano, né, a maioria desses que estão no mercado, são grandes empresas, são potências econômicas do mercado, e são empresas que têm diretrizes vindas de lá de cima, dos cabecéis da empresa. Então, os consumidores eles vão estar, né, adstritos a cumprir com aquelas diretrizes que são passadas de lá de cima. Se não cumprirem e forem fazer seus pedidos, mesmo assim, os prepostos não tendem a aceitar ou resolver ou querer cumprir com o que é solicitado ali. Eles continuam firmes, batendo. Na verdade, vai ser uma perda de tempo, então, né? Eu entendo que assim, se o consumidor ele tiver o interesse de reportar para a ANS, para mostrar a estatística do quanto está tendo de negativo, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar tomar ciência das negativas e da abusividade, é importante, é um órgão regulador. A Agência Nacional de Saúde ele tem um papel importante junto aos planos de saúde. Então, se faz, assim, de certo ponto, relevante se ele quiser comunicar. Mas achar que vai resolver algo por telefone, administrativamente, eu gostaria muito que resolvesse, mesmo sendo advogado, vou ser bem sincero. Porque eu tenho plano, meus parentes têm plano, meu filho tem plano, e a situação é sempre a mesma, entende? Então, se fosse resolvido uma abusividade com base nos meus argumentos jurídicos, pelo telefone, pelo chat, tudo é perfeito. Mas você não vai lidar com isso, você vai lidar com, às vezes, até com um robô, um Autobot que vai estar ali no WhatsApp, e respondendo coisas com base no seu banco de dados, entendeu? Marcelo, assim, conforme a gente foi conversando, surgiu uma dúvida aqui, que eu acho que pode ser de muita gente, pode até ser uma dúvida boba. Sim. Obviamente que as cirurgias, que a negativa que a gente está falando aqui, as negativas, são aquelas negativas que o plano cobre. O plano de saúde não cobre toda e qualquer cirurgia, ou estou enganado?
Isso vai dar a policy de cada um, não é isso? Depende da pólice de cada um. A abusividade, obviamente, ela vai estar de acordo com o seu contrato. O contrato ele vai prever ali as diretrizes do que estão cobertos no seu plano ou Eu não. não posso, por exemplo, querer fazer uma cirurgia ortopédica se o plano que eu contratei não tem essa cobertura, não é isso? Perfeito. Só que aí, nesse contexto, a gente entra em duas searas. A gente entra na necessidade de fazer o procedimento e no procedimento eletivo, né, que é aquele que a gente escolhe, se o plano poderia cobrir ou não. Então, a gente vai ter o plano numa apólice onde, na maioria dos casos, eles negam procedimentos que são cobertos por eles. Mas se, porventura, esse procedimento não for coberto, mas naquele contexto tiver necessidade de ser feito e ele tiver todo o relatório médico, o plano, sim, ele tem que cumprir, porque existe a questão de saúde. Prático sobre uma situação dessa, do plano não ter a cobertura no contrato, mas por uma situação de relatórios médicos, o plano ter que cobrir? É a situação de paroloscopia. É uma cirurgia que é feita minimamente invasiva, certo? Então, na questão de coluna, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho frequentemente. O plano, inclusive, ele cobre um procedimento que não é minimamente invasivo, que causa uma dor e é feito de uma forma que não é tão aconselhado pelos médicos. Então, assim, se o paciente quiser fazer aquele, você vai ter aquele procedimento. O outro não vai estar coberto. Uhum. Mas se o relatório médico, ele aponta que a necessidade de paroloscopia, que esse procedimento é o adequado para aquela situação, porque existe alguma coisa delicada, o plano vai ter que reembolsar, porque existe todo o aparato médico, né, de documentos, e você vai ter em contrapartida um plano que na sua rede credenciada não oferta aquele procedimento. E aquele procedimento ele está dentro de uma gama de médicos que atendem, que são de coluna, que são ortopédicos, mas que, na verdade, não executam aqui, por exemplo, em Salvador, esse procedimento, precisam ir em outro local para executar. Então, aí vai ser uma cobertura meio, né, que depende da situação. Mas ele vai poder ter o reembolso, ele vai ter o direito com o relatório médico de lutar por isso. Você até tratou agora aí das clínicas credenciadas, né? Sim. Se o plano não tiver a clínica credenciada, ele é obrigado, então, no caso, a prestar o serviço em uma clínica não credenciada. Perfeito, exatamente. As clínicas credenciadas são clínicas que são da rede, que estão naquele plano. O plano tem um guarda-chuva com uma rede de médicos ali, de clínicas e hospitais, que ele tem essa relação. Sim. Se porventura você precisa de um procedimento, você precisa de um atendimento de um profissional que não está naquela gama, sim, ele tem que lhe ofertar essa gama de serviços, porque você contrata o plano também para isso. Sim. Não é somente para a situação de urgência e de emergência. É a situação também que pode você já precisar ter uma patologia que você precisa tratar, você precisa investigar e você está com expectativa de que aquele profissional tenha, de repente não tem. Mas você sabe que existe uma clínica que tem aquele profissional que pode lhe ajudar. Então você vai pegar todo o relatório médico, todo o embasamento, mostrando a sua necessidade e vai pedir um reembolso informando que, infelizmente, a rede credenciada não oferta a gama total que eles informam, então, né? Quer dizer que além da negativa, as negativas abusivas, pode ser que eu contrate aqui minha cirurgia ortopédica para meu dedo. Perfeito. Chegue na hora, procure um médico credenciado e não tenha. Não tenha, então não é pode nem acontecer. a negativa, é uma negativa já antes mesmo de chegar na clínica. Já é uma negativa de profissional, de dispositivo. Já é um descumprimento contratual fruto da relação da pólice, né? Você tem uma relação com o plano, que é uma relação contratual, você é consumidor, então existe aí o dever de transparência, de clareza nas informações que o plano passa aos consumidores, que os seus corretores passam aos consumidores, tanto dos prazos da questão de carência, né, que muita gente não sabe, mas urgência e emergência ele pode ser atendido em 24 horas. Então, passou 24 horas, você já pode ser atendido por urgência e emergência. Se a necessidade de cirurgia é emergência e urgência, e você se submeteu e teve a negativa, poxa, ele tá completamente incongruente. Não sei se você acompanhou, é recente, salvo engano, das semanas, da questão da cesárea, né, Sim. que cesáreas consideradas de emergenciais não podem ser negadas. Não, de forma alguma. Porque põe em vida não só, põe em risco a vida da mãe, da gestante, como do próprio bebê, você vai causar uma situação extremamente complicada, né? Eu não sei se a decisão foi do Supremo ou do Superior Tribunal, mas saiu
Por E agora, mano. imagine, né? Eu tenho alguns casos desses lá no escritório. Imagine a aflição que passa uma mãe Claro. que tá tentando fazer seu parto natural, não chega o momento, tá vendo que existe a necessidade do bebê já vir, e aí ela tenta marcar e não consegue, o plano cria empecilhos, ou porque acha que o procedimento do parto natural é mais barato, então ele vai segurar aquela paciente. Pode parecer filme isso, mas não é filme não, isso é vida prática. O plano ele vai computar, ele vai analisar todos esses meandros, todas as entrelinhas do fornecimento, da prestação de serviço, do custeio disso. Porque o plano, ele não tem um médico do plano. O plano é ligado a uma clínica, é a clínica credenciada do plano, que é uma seguradora que vai arcar com os valores disso. Então, o que eles mais querem é barrar o que for possível. Mas tem mães que não aguentam e que precisam daquele parto urgente. E aí você não tem autorização do plano, você passa a situação de risco até pro bebê, e que sim, se for necessário, tem que se submeter sim. Cara, eu queria tirar uma dúvida contigo do famoso rol da ANS, certo? A gente vê aí que alguns planos negam alguns procedimentos por dizer que não está no rol da ANS. O que é esse rol da ANS? Os planos, eles podem negar se aquele procedimento não esteja dentro do rol? Como é que funciona isso, cara? Esclarece pra gente. Ainda bem que você perguntou o que é o rol da ANS, que eu já tava aqui. Rol da ANS, exatamente. rol da ANS. O rol da ANS é uma lista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é um órgão regulador, ele traz exemplificando quais são os procedimentos que podem ser cobertos. Então, assim, são exemplificativos por serem exemplos, porque você não pode abarcar todos os procedimentos do mundo no regulamento. Sim. E a briga era justamente judicial essa, né? Sobre ser exemplificativo ou não. Mas sim, ali ele vai dizer que você tem um procedimento de coluna, mas ele vai abarcar uma gama que está no seu subentendimento de que envolve coluna. Mas hoje é Entende? exemplificativo? O rol Sim, hoje é exemplificativo. Então, hoje você não pode simplesmente negar com base no rol na ANS, onde existem diversas diretrizes antes de se analisar isso, que é, primeiro, o direito constitucional, o direito do consumidor e o direito à vida que o paciente tem pela melhora por sua cura. Então, assim, você não pode simplesmente dar uma mera justificativa de desconhecer o rol da ANS, de desconhecer tudo que seu paciente possui, você autoriza para que ele faça em busca da cura, e no momento chave que você tem uma cirurgia, ele vai dizer que não pode cobrir porque a cobertura da ANS não prevê isso, né? Então, assim, a Agência Nacional de Saúde, ela vem para regular e para complementar, para auxiliar os planos. Mas os planos parecem não fazer um trabalho em conjunto com a Agência Nacional de Saúde, porque me parece que os interesses são distintos. Enquanto o interesse da Agência Nacional é trazer a regulação para a melhora da saúde no mercado, para a população brasileira, o plano luta por achar e mercantilizar a saúde. Enquanto para eles é dinheiro, para a gente é saúde e o consumidor. Né? É meramente isso. Respondido, doutor? Respondido, total. Doutor, me diga uma coisa. Uma dúvida que eu sempre tive também. Eu cheguei, me negaram, certo? A cirurgia. Só que também me negaram a negativa. Eu pedi, preciso de algum documento que vocês estão negando aqui minha cirurgia. A clínica disse que, o hospital disse que não pode me dar. Que é uma situação que, inclusive, eu já ouvi falar bastante, né? Você pede a negativa e não lhe dão. O que fazer? A gente tem duas situações aí. Primeiro, a negativa tácita, que é aquela negativa que o plano ele não diz expressamente que não vai conceder autorização para custear aquele procedimento, e aí simplesmente você fica esperando muito tempo. Essa é a negativa tácita. Você não precisa de documento, o próprio silêncio do seu requerimento por si só já fala. Claro. E é um documento, um print, um e-mail, já é um documento hábil você pleitear na justiça sua liminar. E fora isso, fora a questão... Mas eu cheguei no hospital. Não aprovou. Né? Certo. Não aprovou. Não negou nem aprovou. É a negativa tácita. Perfeito. Mas eu não tenho nada. O que é que acontece? O hospital, nessa sequência, ele pode querer se resguardar, né, por eventuais ações judiciais e querer não estar envolvido com culpa nisso, quando na verdade a culpa foi da seguradora, né, que passou a informação para o hospital.
mesmo não tendo essa negativa, o consumidor ele tem o direito de pleitear e que essa empresa traga no processo o motivo de sua negativa. O consumidor ele tem uma inversão aí de pedidos no processo judicial que ele é protegido pelo Código do Consumidor e que lhe dá o direito de que, mesmo não tendo a negativa, você com base nos seus documentos, você vai pleitear mostrando que existe sim o motivo de uma cirurgia e vai deixar que eles tragam a justificativa deles quanto ao motivo da negativa. O consumidor vai dizer que negou e o plano que vai ter que provar que não negou. Perfeito, porque ele não tem acesso a esse documento. Então acaba jogando essa obrigação para a empresa e para que a empresa prove no processo, porque ele é uma parte fraca da relação. Sim. Tem documentos que ele não tem acesso. Perfeito. Então, como esse, por exemplo. Que é bem comum, inclusive. Sim, perfeito, bastante. Tem que falar, não posso lhe dar esse documento. Entende? Não, e é um documento de acesso do consumidor. Ele tem direito até para entender o motivo de sua negativa. Se é uma falta de pagamento, se é um rompimento abrupto, compreender o que é que aconteceu. Ele precisa saber também, até para poder brigar judicialmente e saber da negativa, né? Entendi. Mas muitos planos negam sem trazer o real motivo. Eles deixam muitas vezes de forma genérica, ou seja, de forma ampla, uma justificativa qualquer, não incisivamente negando algo específico, né? Certo? Na maioria dos procedimentos é assim. Às vezes, em cirurgia que eles batem no orçamento, né? Para dizer que um item ou outro. É importante saber, né? Porque às vezes a pessoa nem procura advogado porque acha que não tem o documento. Que acha que não tem como provar. Ele tem o direito, não perdeu o direito, não. O direito dele tá aí. Perfeito. Matheus, a gente tá chegando aqui no horário. Sim. E eu tenho ainda um monte de dúvida. Vai ter que ter mais uns 2 ou 3 podcasts só de cirurgia. Só de cirurgia. Só de cirurgia. Imagina ele vai falar de outro tema, quando né? o homem começar a falar aí de outros temas aí de só saúde. que o homem fala muito aonde, Marcelão? Suas redes sociais. Minhas redes sociais é Marcelo Mota Pedreira. Eu tô no Instagram. Essa brincadeira do ninja que nosso colega Matheus aí trouxe é porque eu sempre dou print nas minhas audiências virtuais e capturo aquelas telas por uma segurança jurídica da presença das partes e que depois eu comecei a publicar nas minhas redes sociais, mas obviamente como eu preciso preservar a participação daquelas pessoas, mesmo elas sendo processo público, sem sigilo, eu preservo de todo modo aqueles participantes ali e acabo botando uns emoticons, né? Umas figurinhas para poder as partes serem substituídas. E o meu cliente, obviamente, sempre é o personagem ninja, que é aquele que tá ali ganhando o seu direito e enfrentando suas abusividades. A história do ninja vem daí. Os gigantes da saúde aí, exatamente. Se botar pra seguir Marcelão lá, vai se deparar com o ninja. Instagram, Marcelo? O Instagram é Marcelo Mota Pedreira. Tem conteúdo lá de saúde? Tem conteúdo de saúde, eu sempre estou informando sobre questões de abusividade, estou sempre postando sobre situações do meu dia a dia de trabalho, né, dos casos mais comuns, deixo meios de contato e agradeço a vocês a participação de poder tratar com vocês aqui. A honra é nossa. Tentar descomplicar o direito da saúde. Percebeu aí, né? Cirurgia do dedo. Não, meu amigo, se eu quebrar outro dedo aqui, o terceiro... Já tá pronto, liga pro ninja que o ninja resolve. Procedimento de cirurgia... Cabe processo, sempre cabe. Cabe processo. Cabe processo, é isso aí, galera. Gente, mais um episódio aqui do Cabe Processo. Mais uma vez, siga nas redes sociais, se inscreva logo aqui no YouTube. Vai ajudar demais aqui o canal a crescer. A gente trazer mais convidados aqui da categoria, não sei se da categoria desse cidadão, né? Mas vamos tentar chegar perto. E segue também ali no Instagram e no TikTok. Mateus, valeu. Não, segue aí, tamo junto. Valeu.